Bom, Luizinho, Caxias vem numa sequência de decisões, né, já contra o Inter e agora o Fluminense. E, aliás, é um confronto histórico. Pela primeira vez, o Caxias enfrentando o Fluminense também. Copa do Brasil, algo que envolve fator financeiro que é muito importante. Como é que é essa remobilização após o final de semana, deixar o gauchão para trás e remobilizar o elenco para uma partida que pode entrar na história do clube e chegar a uma terceira fase da Copa do Brasil? Como é que é esse papel do treinador? Boa tarde. A gente planejou isso, né? Algumas entrevistas a gente falou sobre esse planejamento, a forma que a gente direciona o futebol, né? Todas as metas a gente vem alcançando. Eu sei do sentimento do torcedor de poder chegar à final da competição, né, de poder avançar na Copa do Brasil. É o mesmo sentimento nosso, né? Não muda nada, né? O comprometimento. Futebol sempre é difícil chegar até numa final de competição. Eu disputei vários campeonatos como atleta, vários, né? É o meu terceiro campeonato gaúcho. E a gente chega na terceira, na semifinal também da competição. Mas em finais, para te ver como é difícil chegar, né? Eu cheguei uma como atleta e uma como técnico, né? De todos os que a gente disputou. Eu não quero justificar nada aqui, mas só para a gente colocar o carro no lugar certo, né? E exemplificar que é difícil chegar, né? Agora, o mais importante é se manter consistente. Isso o Caxias vem fazendo, né, ao longo já de um bom tempo. E a missão e os objetivos que a gente traçou, a gente atingiu. Tá? Amanhã a gente tem um jogo histórico, um jogo que, pelo que eu estudei, acho que o Caxias nunca passou para a terceira fase da Copa do Brasil, né? O jogo é muito importante da parte financeira para o planejamento, para a gente adquirir novos atletas num patamar que possa nos colocar na Série B, né? Então, a gente se planejou bem, a execução vem compatível, né? Apesar de o torcedor ter esse sentimento que é o mesmo nosso, né? E uma final de competição sempre é histórico, tanto para o clube, mas para nós que defendemos o trabalho. Então, encarar o trabalho da forma que a gente vem encarando, mas entender que é um jogo diferente do Inter. É um jogo único, né? É um jogo que se empatar leva para os pênaltis, né? Na nossa casa, né? Enfim, eu acredito que vai vir um grande público e tem que vir, porque esse jogo ele pode nos ajudar muito na questão do Campeonato Brasileiro. Eu falei até para o presidente hoje que a gente almoçou juntos, com o SET, com o Departamento de Futebol, para a gente ter convicção nas boas coisas que a gente vem fazendo, né? Que é um segredo do futebol, a manutenção das competições que você tem pela frente, né? Então, eu entrei aqui sobre o comando do Campeonato Gaúcho e da Copa do Brasil e está pago. A gente entrega isso para o ano que vem. E depois a gente vai entrar numa competição que é o que o torcedor quer. E eu sei disso. Até no abastecer o carro, o pessoal me cobra: professor, agora que é a hora, né? E vale lembrar que o ano passado o Caxias teve muitas dificuldades, foi escapar, se eu não me engano, na última rodada, e o trabalho foi direcionado para isso, né? E claro que não estou abrindo mão do jogo de amanhã, é um jogo que repercute, que tem um poderio financeiro, né? E que a gente vai competir até o último suor para poder avançar de fase, como eu falei, que é histórico. O Caxias teve uma boa atuação contra o Inter no primeiro tempo, tendo esses 3 volantes, Luizinho. E durante boa parte da competição, quando tu teve 3 atacantes, tu optou por jogar com 3 atacantes. Isso balança nesse momento? Tu pensa em utilizar 3 volantes? Tu pensa em retornar ao sistema tradicional? Assim, até então, a gente sempre jogou para poder vencer os jogos, né? Eu tinha que sair para o jogo, eu tenho que marcar o Inter, como foi na semifinal, mas a gente estava com o placar de 2-0 negativo, então a gente teria que sair para o jogo. A gente fez isso,
né? A gente saiu na frente, teve a oportunidade de fazer o segundo, né? O Iago entrou sozinho no primeiro tempo para poder finalizar e finalizou para fora, enfim. Mas, como eu te falei, amanhã tem uma leitura de um jogo único, né? E empatar o jogo, ele te leva para um segundo momento, que são os pênaltis, para poder decidir a vaga. A gente vai fazer, indiferente do modelo da plataforma, o jogo que o jogo pedir. Esse é um jogo diferente, é um jogo único, que a gente tem que ser estratégico, tem que se o jogo ficar ruim, para poder vencer o jogo, a gente pode levar para os pênaltis. Se o jogo estiver bom para a gente vencer, a gente tem que atacar para poder avançar, enfim. A gente está pronto para isso, a gente vai fazer mais um treinamento hoje, mas a gente vai treinar todas as possibilidades possíveis, né, para a gente estar dentro do jogo, competindo. Como eu falei, o que a leitura do jogo pedir, a gente vai executar. O adversário vem numa sequência de vitórias também, o Fluminense se classificou com um placar elástico na primeira fase, 8-0, no Carioca fez na semifinal 4-0. O que mais preocupa, né, nesse adversário? A individualidade, a velocidade, as atenções que o Caxias vai ter que ter além dos 90 minutos de jogo? O Fluminense ele tem uma plataforma até parecida com o Inter, né, da construção, o Arias está jogando por dentro, chegando mais próximo do cano, enfim, um pouquinho diferente a construção do jogo, porque o Xavier segura um pouquinho mais, o lateral segura para poder fazer uma saída de 3. Enfim, a gente tem todas as informações possíveis, até porque agora é difícil você esconder alguma coisa do adversário, né? São jogadores com um nível gigantesco dentro do cenário brasileiro, um treinador de alto nível, o Mano tem um trabalho, não precisa a gente comentar a qualidade do trabalho dele, do seu auxiliar, o Lobinho, que jogou comigo, né, no Atlético Paranaense. Eu sei como é que o Mano vai jogar, ele tem uma ideia de como o Caxias vai jogar, porque não tem como fugir muito da característica e do HD central das ideias, né? Eu acho que vai ser um grande jogo. A Copa do Brasil, como eu falei, você tem que se adaptar ao jogo. Às vezes o jogo sai um pouquinho da característica do seu time e tem que se adaptar logo, porque senão você perde, né? Não tem nem que falar que a gente vai respeitar o Fluminense, mas também não tenho dúvidas que vai ter um respeito pela história do Caxias, pela grandeza do seu torcedor, que vai vir, vai jogar junto com o time. E eu acho que é desse princípio, né, de um grande jogo e um jogo quente, que ambas as equipes a gente vai brigar muito para poder chegar na próxima fase. Tu falaste em determinado momento que gosta de atuar com centroavante, mas tu não conta com nenhum centroavante nesse momento. Talvez o que mais se aproxima é o Richard. Pensa na utilização do Richard ou até um ataque mais móvel, daqui a pouco com o Iago, com o Calisson, o próprio Gabriel Lima, pode te trazer uma característica diferente e positiva para esse jogo? Os problemas que a gente encontrou, né, nesse início, né? E a gente está dentro, a reunião, o almoço hoje também, não digo nem reunião, mas o almoço é justamente isso, para a gente se articular, né? Tem uma lista de nomes, a gente já vem negociando e trabalhando. A gente, que eu falo, é o SET, o departamento de futebol, né? Eu não gosto de me envolver na questão, e nunca vou me envolver na questão de negociar, muito pelo contrário. É colocar os nomes e a gente direcionar para ter mais opções para frente. Até então, eu tenho trabalhado com as armas que eu tenho. Eu não fico lamentando muito que o Helder machucou, que o Nescau machucou, eu tenho que arrumar soluções, e algumas mudanças a gente fez ao longo dos jogos para poder chegar num nível competitivo, né? Como você falou, a gente fez um primeiro tempo muito bom, né? Mas contra o Grêmio também a gente fez um primeiro tempo muito bom. E a gente, até entre aspas, a gente jogava melhor do que o Juventude no Caju, até a expulsão do Guedes. Então a gente está falando de 3 jogos que a gente perdeu, que magoou todo mundo. O meu torcedor saiu chateado, mas a gente não fez um jogo que o adversário veio aqui, ou a gente jogou lá na arena e o adversário nos dominou o jogo inteiro. Teve momentos que a gente conseguiu
trabalhar bem. Né? O primeiro tempo, na minha opinião, foi nosso, dentro do Beira-Rio. O segundo tempo, o Inter jogou melhor. Né? Passa muito pela qualidade também do adversário. Né? Como eu falei, nem tudo está errado, nem tudo está certo. E, apesar disso, a gente tem aumentado o ritmo mais próximo do que é o ideal. Né? E, claro, que falta ter mais opções na frente. Né? Mas, como eu falei, eu vou atirar com a bala que eu tenho, com a arma que eu tenho, para a gente poder alcançar os objetivos. Por isso que amanhã também a gente tem que ser inteligente dentro do jogo, né? Jogar o jogo que o jogo pedir. Enfim, Copa do Brasil é diferente, principalmente nessa segunda fase, que é um jogo só e esse jogo pode te levar para os pênaltis. Essa diferença até mesmo, né, de investimento, a questão individual da qualidade técnica, o Caxias poderá igualar na questão da vontade, como muito torcedor gosta, o sangue no olho, nessa vontade, nesse gás a mais, Luizinho. É por aí que o Caxias vai tentar buscar essa classificação também? Para você enfrentar um time de Série A do Campeonato Brasileiro com investimento, cara, assim, tem coisas no futebol que a cobrança ela é sempre tem que ganhar. Né? Mas a gente tem que entender todo o processo, né, de se entender que tem limitações e tem qualidades, né, de fazer a sua leitura. Mas para poder vencer um adversário desse porte, tem que fazer um jogo de alto nível, de exceção, né, de marcar muito bem o adversário, de ser um time chato, sem bola, que vai marcar muito, que vai correr, que vai tentar controlar o jogo sem bola e, obviamente, que não vai abrir mão de poder atacar, né? Até pela grandeza do Caxias. Mas tem que ser de alto nível, tem que reduzir a margem de erro, né? Como eu falei, a gente fazia um jogo muito bom, fez um jogo muito bom contra o Inter e, numa qualidade do adversário, a gente acabou sendo derrotado, né? Então, essa é a leitura. Como eu falei, se fosse um domínio monumental da parte tática, não foi isso, né? E quando acontecer isso, eu sou o primeiro a pedir meu boné e ir embora. Eu acho que a leitura de uma derrota ela tem que ser, não pode ser do lado do torcedor da emoção. Não digo nem do lado da emoção, não. Tem que ser frio, analisar, porque a minha função é essa, de ir corrigindo a equipe, né, arrumando situações em cima dos problemas que aconteceram, e dentro desse sistema todo a gente fez um futebol compatível com a grandeza do Caxias, né? De repente aqui os comentários vai pipocar, mas perdeu, né? É o que a gente sempre vai escutar, mas eu estou dentro do trabalho. Eu vim para cá para poder fazer o diferente. Até agora, é claro que o diferente seria ser campeão gaúcho, porque o ano passado chegou na mesma colocação que a gente chegou esse ano. E fazer o diferente, eu tenho a oportunidade, a primeira teria agora, né, de poder chegar à final da competição, e a gente não conseguiu. Mas eu tenho uma possibilidade nova agora, de poder avançar para uma terceira fase que o clube nunca chegou. Então, dentro do que a gente se planejou, é isso. Esse é o jogo importante, né, que vai dar uma projeção maior para o clube dentro da Série C. E eu vim para cá para poder colocar o time na Série B do Campeonato Brasileiro. Sempre falei isso, né? Nunca me furtei dessa responsabilidade. E é uma construção. Também sempre falei isso. É uma construção de tudo, né? Eu acho que o jogo agora, a missão é avançar, mas é ganhar crédito com um torcedor que possa comprar a bronca, como eu sempre falei. Enfim, falei alguns pontos que são importantes, né, para fazer um bom jogo amanhã e, principalmente, avançar a próxima fase.
E para fazer esse bom jogo, como se para esse Fluminense? Tu falaste sobre as características da equipe, marcação individual, apesar de ter várias peças que podem desequilibrar a partida, marcação por zona. Como que tu pensa em tentar anular esse adversário? Cara, assim, futebol ele é matemática, né? Ele é matemática. O mundo do futebol mudou depois que entendeu que você vai fazer um bloco baixo, médio ou alto e você ter mais atletas num setor específico para gerar uma marcação mais agressiva, né? Claro que a marcação individual, o Maringá joga numa marcação individual, totalmente individual, não tem um plano tático maior, é marcação individual e é confronto 1 para 1, tá? Funcionou, né? Contra o Juventude, funcionou contra o Flamengo, funcionou contra o América Mineiro, funcionou contra o Curitiba. É o jeito que o Maringá joga hoje, e nós vamos enfrentar o Maringá. É time que eu enfrentei o ano passado na Copa do Brasil, na segunda rodada, lá no Paraná, com o Amazonas, e eu não saí da minha plataforma. O Maringá me marcou individual. E a gente tentou fazer o jogo dentro de uma plataforma de bloco. E a gente venceu o jogo. Até. Foi para a terceira fase da Copa do Brasil. Enfim, a gente vem estudando muito o Fluminense, a gente vai colocar isso no treinamento, né? O pessoal da análise trabalhando muito a questão dos pênaltis, enfim, a gente vai estar pronto para o jogo, e se aconteceu a igualdade ao longo dos 100 minutos, a gente vai para o pênalti e também vai estar pronto para poder decidir a vaga.